Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, novamente, muito animados para mais um programa Conexão Campo Cidade. E muito felizes porque, além dos nossos companheiros tradicionais de bancada, Tejon, Antônio da Luz e Roberto Rodrigues, temos o privilégio hoje aqui de ter um grande companheiro de bancada aqui, o Jacir Costa, que é presidente do COSAG. O COSAG é o Conselho de Agronegócio da Fiesp, que é uma das maiores instituições de representação do empresariado brasileiro. Jacir, seja bem-vindo. Nós queremos que você se sinta em casa, viu, Jacir? Muito obrigado, Marcelo. É uma honra estar aqui com essas 4 pessoas que eu tenho grande admiração. Obrigado, amigo. Eu queria colocar de cara aqui, pessoal, uma notícia muito boa que gera grandes oportunidades aqui para a gente começar já nossas conversas. A OCDE, a semana passada, soltou um estudo que vai de 2023 a 2032, nas quais a oferta de alimentos prevista no mundo é de um crescimento de 1,1% ao ano, e que a demanda é de 1,3%. Ou seja, nos próximos 10 anos, teremos oportunidade de ter uma demanda maior do que a oferta. Isso está gerando preocupação na FAO, né, quanto ao abastecimento e todas essas questões de equilíbrio, de paz, que o Roberto defende tanto aqui, que alimento é paz. E isso, por que eu vejo isso como uma notícia boa? Porque o Brasil tem condições plenas de aumentar sua oferta de produção de grãos, de alimentos, de uma forma geral, e poder abastecer essa demanda que está prevista aí pela OCDE. Então, queria ouvir os comentários dos amigos aqui. Vamos começar hoje pela nossa visita ilustre aí. Jacir, como é que você vê essa questão aí, amigo? É preocupante. Ao mesmo tempo, é preocupante e estimulante, porque, como você disse, é o Brasil que tem condições de suprir esse gap entre a demanda e a produção. Nós ainda temos de contar que toda agricultura depende de fatores climáticos, né? Então, nós temos de sempre ter um estoque e uma produção que supere a demanda para fazer face a qualquer intempérie que possa acontecer. E nesse ponto, o Brasil tem um papel relevante. O Brasil já assegurou, a própria FAO reconheceu isso, o Brasil assegurou que os preços não disparassem de alimentos e contribuiu para garantir um suprimento e uma determinada estabilidade de preço no pós-pandemia. Roberto? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, Jacir, prazer recebê-lo aqui conosco no nosso Conexão. Bem-vindo sempre você, que é um líder importantíssimo, que comanda o maior fórum brasileiro de agronegócio, que é o COSAG, lá na Fiesp. Bom, Marcelo, eu acho que o Jacir falou a verdade. É um tema que nós conhecemos há muito tempo. A OCDE não está contando nenhuma novidade para nós. É um assunto que nós já sabemos há muito tempo e realmente temos falado aqui com alguma frequência, e o Tejon é um grande alardeador dessa questão. Nós precisamos de uma estratégia para isso aí, né? Nós sabemos que o Brasil tem um papel potencial para jogar no mundo contemporâneo e futuro cada vez maior. Poucos países têm a capacidade de aumentar a produção de grãos, de proteína, de açúcar, de agroenergia, como o Brasil tem, e basta uma estratégia adequada para ele poder fazer essa coisa acontecer na realidade. Então, vejo como importante a visão da OCDE, porque não adianta nós falarmos aqui dentro de casa, aqui, santo de casa não faz milagre, não adianta nós ficarmos gritando que o Brasil pode, o Brasil pode. Quando vem um órgão como a OCDE e fala, olha, é isso mesmo, o Brasil pode crescer e aumentar, e ser um grande supridor de alimentos, energia e fibra para o mundo, aí vira verdade, né? Quando vem de fora, vira verdade. Então, eu fico feliz
com essa manifestação da CDE, embora já soubesse isso há muito tempo. Espero que as autoridades responsáveis escutem transformem isso numa estratégia para a gente poder avançar. Aí, né, Roberto, cai no que o Tejon sempre fala, da importância da gente ter, né, Tejon, um planejamento estratégico, não de governos, mas sim de Estado, de país, para a gente poder capturar essas oportunidades que estão passando aí na nossa porta. Tejon? Som, Tejon, som. Som, Olá, Tejon. alô. Pois é, meu caro Marcelo, quero registrar ali Nilson e Tadeu com a gente aqui já, mandando mensagens, viu? Mas, Jacir, parabéns, você dirige uma ação da sociedade civil organizada, né? E eu sei que vivemos aí uma tristeza muito grande com o passamento, né, do Alisson, o Roberto, principalmente, eu imagino que esse querido amigo Roberto tenha sentido demais isso, mas eu não posso esquecer do Alisson falando, ele me falou, eu gravei aqui, que é para eu não estou inventando, ele falou, temos que esquecer governo e a sociedade civil organizada tem que se movimentar. Então, o Jacir tem um trabalho extraordinário aí com o COSAG nesse sentido. E, Marcelo, a área de vendas é uma área fascinante. E a gente sempre fala, a venda mais difícil do mundo é vender você para você mesmo. Então, o Brasil está precisando vender o Brasil para ele mesmo, porque o que nós brigamos entre nós, o que a gente se desvende aqui dentro, nós não precisamos de concorrente algum, viu? Então, missão número 1, vender você para você mesmo. Depois, a gente organiza aí o planejamento para vender as nossas coisas positivas para os nossos clientes. Mas nós temos que dar uma desencapetada, Marcelo. Tem muita gente acreditando em apocalipse. O mundo acabou, e a gente acaba entrando aí, não aproveitando tudo isso que você colocou, que o Jacir fala, que o Roberto fala aí a eterno, né? E que, sem dúvida alguma, oportunidade, oportunidade, oportunidade. O Brasil é um país, nesse sentido de agronegócio, agricultura regenerativa, pelo amor de Deus, né? É aqui. É só aqui. Nos próximos 10, 12, 15 anos, é só aqui, né? Então, vamos aproveitar. Antônio da Luz. Bom, muito boa tarde, Marcelo, Tejon, ministro Roberto Rodrigues, e uma boa tarde muito especial para o nosso convidado hoje na bancada, o Jacir Costa Filho, que preside o COSAG, uma entidade, um conselho importantíssimo, um belo ambiente de discussão do agronegócio brasileiro, não só naquilo que se refere à parte agropecuária, mas também traz toda uma visão e uma preocupação industrial, uma vez que está lá na Fiesp. E a indústria, Jacir, nós estamos toda hora lembrando aqui, a indústria é o agronegócio. A agropecuária não vive sem o agronegócio. E as principais indústrias brasileiras são movidas a grão. Então, esse agronegócio que tanto orgulha o Brasil, ele é uma saga de um povo que vive no campo e um povo que vive na cidade, produzindo e alimentando esse mundo todo. Sabe que quando esse estudo da FAO, Marcelo, é bom que essas coisas venham, porque às vezes a gente precisa ouvir os outros dizerem para nós nos convencermos. Veja, poucas pessoas percebem, mas hoje de cada 5 pessoas vivas na Terra, 3 moram em países importadores líquidos de alimento. Ou seja, países que até exportam, mas importam mais que exportam. E até 2030, com a passada da Índia para o campo das importadoras, nós vamos ter de cada 5 pessoas, 4 vivendo em países importadores líquidos. Olha que oportunidade para nós, Brasil, que já somos, nós não seremos, nós já somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, à frente dos Estados Unidos. Olha que oportunidade, mas olha que responsabilidade. Nós, sociedade brasileira, ganhamos numa esfera global. Como eu sonho
com um dia o nosso setor privado e o nosso setor público juntos, entendendo o nosso papel no mundo, reivindicando o poder que tem, a importância que tem, entendendo como aproveitar essas oportunidades com a responsabilidade que a oportunidade também traz, de modo que nós possamos ter um desenvolvimento econômico puxado pelo nosso agronegócio. Então, Marcelo, esses dados da FAO, eles são preocupantes, olhando numa esfera global, afinal de contas, isso gera ainda mais fragilidade para um mundo que depende do fornecimento dos outros para se alimentar. Como eu disse, a maior parte das pessoas vive em países importadores, mas, por outro lado, para nós, traz uma oportunidade muito grande e são notícias absolutamente positivas para o nosso agronegócio. Na minha próxima intervenção, Marcelo, eu vou passar para que os demais possam também falar, eu quero falar um pouquinho de uma reportagem que foi feita na China sobre a importância do Brasil na produção brasileira na contenção dos preços globais de alimentos. Ou seja, é o nosso principal comprador, o maior comprador do mundo, reconhecendo a importância do Brasil nesse aspecto que é social. Nós ressaltamos muito a nossa participação econômica, nossa importância como fornecedor de alimentos. Nós estamos aqui toda hora lembrando a nossa importância na preservação do meio ambiente, o papel que a nossa agropecuária tem na preservação ambiental, que somos a maior potência agroambiental do mundo, mas pouco falamos da importância social que o agronegócio tem. No fato de nós mantermos os preços dos alimentos mais barato em virtude da nossa poderosa oferta de produtos agropecuários. Então, há 50 anos atrás, um salário mínimo comprava meia cesta básica. Hoje, um salário mínimo compra 2 cestas básicas. Isso é um benefício social que o nosso setor também traz. Além de economia e meio ambiente, nosso setor também tem uma contribuição importante com o social, sobretudo com aqueles mais pobres. Muito bem colocado, Marcelo, sim. Só pegar um pontinho que o Antônio falou, uma coisa fundamental. Hoje, o salário mínimo compra 2 cestas básicas. Antes era meia cesta básica. O que ele está dizendo isso aí? Não é que o salário mínimo aumentou, não. É que a cesta básica caiu de valor. Isso que é fundamental para a gente compreender essa relação que o Antônio colocou tão bem aí. Com certeza. Isso cai de novo, né, Roberto, naquele exemplo que você dá da artista de cinema francesa, reconhecendo o valor do empresário rural lá da França, coisa que os nossos artistas aqui ainda não compreenderam bem essa relevância desse papel tão importante que a gente tem, não só do desenvolvimento econômico, mas como também do desenvolvimento social. Ô Jacir, eu queria que você contasse para nós um pouquinho quais são hoje os grandes desafios estratégicos do agro que o Conselho do COSAG tem trabalhado para ajudar o nosso país a ficar mais competitivo? Quais são as grandes decisões estratégicas que estão na pauta lá dos trabalhos de vocês? Bom, primeiro, Marcelo, é bom deixar claro uma coisa. Lá no COSAG, eu tenho a satisfação de estar assessorado por pessoas que são referências e que têm uma grande contribuição. Não é um trabalho de um só, né? Então, eu tenho lá um comitê que me ajuda, que é composto pelos ex-presidentes do COSAG, o Roberto Rodrigues, o João Sampaio, pelo Cutarte, e também pelo Roberto Bettencourt, além do Antônio Carlos, que assessora todo mundo lá. E nós discutimos os temas sempre e vem grandes sugestões, né? Então, hoje, o tema principal que está em discussão lá, que é um tema muito caro para o Tejon,
é como a gente se comunicar e inserir uma agenda importante do agro do brasileiro no mercado internacional e ser reconhecido, como foi dito aqui, por esse mercado. Uma coisa já fundamental é o mercado de carbono, que nós vamos discutir na nossa próxima reunião. Aliás, perdão, a próxima reunião é com o ministro Fávaro, nós vamos discutir o plano de safra que ele recentemente apresentou. Vai ser a primeira apresentação formal numa reunião com representantes do agronegócio que ele estará fazendo, que vai ser lá na sexta-feira, agora no COSAG. E depois nós vamos discutir o mercado de carbono. O mercado de carbono é fundamental para que a gente possa continuar nesse caminho que nós estamos tendo de preservação e de, vamos dizer, de mostrar para o mundo aquilo que nós fazemos. Que nós fazemos uma agricultura, como o Tejon disse, uma agricultura regenerativa de alto padrão. Nós somos o país no mundo que maior utiliza bioinsumos hoje na nossa agricultura, mas isso também precisa ser reconhecido pelo mundo desenvolvido. Não adianta a gente estar isolado, como disse o Roberto Rodrigues, está falando para nós mesmos. É importante que a gente estejamos conectados com aquilo que o mundo está desenvolvendo, as regras que estão inseridas, e essa discussão do mercado de carbono é uma discussão fundamental para a gente ter e assumir. Então, eu diria que essa agenda, além das agendas de tudo que é discutido, né? Nós vamos ter uma outra reunião que vai estar com o ministro Renan Filho, que vai estar falando da logística, né? Da integração que a gente tem. Nós temos aí, hoje, por exemplo, nós estamos armazenando grãos em bolsas, né? Ou armazenando a granel ao sol e ao tempo, porque não temos armazéns suficientes para essa safra que já nós estamos colhendo agora. Tudo isso tem que estar inserido dentro de uma política macro de logística adequada, incluindo a armazenagem. Então, esse é um outro tema relevante. E, além disso, um ponto que o Roberto iniciou essa discussão, que é o seguro rural, que é dar segurança para o produtor de que ele vai receber um preço justo e através do seguro de safra. Esse é um outro tema que nós também vamos estar discutindo com o ministro Fávaro na sexta-feira. Legal. Roberto, algum comentário em cima desses pontos estratégicos aí citados pelo nosso querido Jacir? Não, estou de pleno acordo com ele, viu? De pleno acordo com ele. Essas questões que ele colocou, renda rural. Nossa opção é renda no campo. O que precisa é renda no campo. Para você continuar produzindo, aumentando a produtividade, aumentando a produção, reduzindo a inflação, aumentando a oferta e conquistando o mundo. É isso que temos que fazer. Agora, obviamente, o que o Jacir colocou, o tema da infraestrutura e logística é fundamental, acordos comerciais é um tema fundamental também. Vamos negociar, vamos discutir muito com o Roberto Azevedo, nosso ex-diretor da OMC lá em Genebra, mas os temas que o Jacir coloca no COSAC são sempre muito atuais e muito bem discutidos. Eu estava agora há pouco no interior de São Paulo e no meu retorno aqui para Uberlândia, eu estava lendo algumas notícias, alguns fatos do que está acontecendo no mundo. E eu estava refletindo e eu queria ver a opinião de vocês nesse final de semana, porque saíram algumas notícias de que iria ter chuva nas regiões produtoras dos Estados Unidos
muitos fundos venderam suas posições, já realizando o lucro da especulação das altas que os grãos tiveram pela falta de chuva nas regiões produtoras americanas. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque nós falamos, o Jacir comentou aí de comunicação, a comunicação do nosso trabalho é fundamental. Agora, a absorção das informações no processo decisório, para a gente tomar boas decisões no campo, também são muito importantes, e cada vez mais a agricultura será um negócio empresarial que vai exigir de todo mundo no campo informação para que ele possa processar a informação, transformando ela em conhecimento e, em seguida, em ação. Porque, muitas vezes, você tem a informação, você processa em conhecimento, mas você não age. E, ao não agir, você deixa de perder, você perde, às vezes, alguma oportunidade ou de vender sua commodity, ou de fazer um hedge, ou de fazer alguma coisa. Então, informação, eu entendo que é uma coisa fundamental cada vez mais, e isso faz a diferença, não é isso, Antônio? É isso mesmo, Marcelo, e indo ao encontro da informação que você trouxe, hoje o mercado já está, né, foi uma realização de lucros na sexta-feira, até que demorou, né, subiu tanto, mas hoje já está subindo de novo, o que é um alento para nós, e é engraçado, Marcelo, me permita aqui fazer um breve desabafo. Quantas vezes nós aqui nesse programa, né, falamos, pessoal, nossa opinião sobre o mercado é essa, aquela e tal, e sempre depois o pessoal da produção faz os cortes, né, e 99% das pessoas agradecem, elogiam pela informação, e sempre tem uns que criticam, porque não sei o quê, porque todo ano isso, só para lembrar que nós também falamos lá atrás de que provavelmente estávamos no fundo do poço dos preços, e de lá para cá já aumentou uns 15, 20 reais o preço principalmente da soja. Tá? Então, ou seja, nós temos prestado aqui um auxílio para aqueles que desejam ser auxiliados. Né? Ô, Antônio, só pegando um gancho seu aí, eu fui jantar com a minha esposa nesse final de semana, eu estava num restaurante, e quando eu estava caminhando para o estacionamento, encontrei um empresário rural importante aqui da região. Ele falou: sou muito grato a vocês lá do programa, porque graças a vocês eu vendi minha soja a R$160, e hoje ela está menos de 120. Né? A gente avisa, a gente mostra, algumas pessoas tomam decisão, outras decisão de fazer alguma coisa, né? Outros tomam decisão de criticar, aí é por isso que alguns ganham dinheiro, outros nem tanto. O Flávio Carvalho, Marcelo, ele trouxe ele ficou impressionado aqui com o dado sobre a relação da cesta básica e do salário mínimo. Flávio, é isso mesmo. Ele achou muito legal a informação. Até se você quiser ter a série na íntegra, você e todos os nossos demais telespectadores, basta entrar em contato comigo lá no Instagram, eu mando para vocês a planilha sem problema, porque eu acho que esse é um dado que todo mundo que opera no agronegócio tem que saber, a importância que nós temos para o lado social. E o ministro Roberto Rodrigues falou com muita propriedade algo que estava me passando, aquelas coisas que a gente sabe e ao saber não verbaliza, e termina deixando passar. Os preços dos alimentos estão relativamente mais baratos do que há 50 anos atrás. Ou seja, quando nós colocamos a inflação foi muito maior do que o aumento do preço dos alimentos. Por isso... Porque os ganhos de produtividade também, né, Antônio, foram muito grandes, né? O salário mínimo, ele vem subindo, é claro que sim, já faz algum tempo, só que a queda no preço da cesta básica, ela é vertiginosa em termos reais, e isso é graças às nossas produções e exportações.
Tem gente que acha que quando nós exportamos, nós tiramos a comida do brasileiro, do prato do brasileiro, para jogar para um estrangeiro. Não é verdade isso. Quanto mais nós exportarmos, maior vai ser a disponibilidade interna. Porque sempre é mais fácil vender para quem está do outro lado da rua do que para quem está do outro lado do mundo. Então, exportações reduzem os preços dos alimentos no mundo e no nosso país. E eu falei de uma matéria que foi publicada num periódico chinês muito importante, o China Daily, que diz que o Brasil ele salvou o mundo de uma grande e profunda crise alimentar, da fome. E ou seja, esse aqui é um dos mais importantes meios de comunicação chineses que teve essa reportagem, esse artigo publicado pelo um querido amigo nosso, um grande pesquisador, que eu tenho certeza que todos nós temos o maior respeito, que é o Marcos Fava Neves, que levou, com dados, com informações muito importantes, para o exterior, a importância do Brasil nesse contexto todo pós-pandemia. Se não fosse o Brasil com uma pandemia e depois uma guerra, esse mundo estaria passando por grandes problemas alimentares. Então, que bom que nós cumprimos bem esse papel. Antônio, só complementando o que você disse, o artigo escrito pelo Marcos Fava foi o artigo mais lido no jornal hoje. Então, ele teve uma grande repercussão, sim, muito importante repercussão. Marcelo. Sim, Roberto. Queria aproveitar a presença do Jacir aqui. O Jacir é um especialista craque no tema biocombustível, sobretudo etanol. Eu queria ouvir um pouquinho, Jacir, como é que anda hoje, Jacir, o negócio de carro elétrico no Brasil, essa discussão toda, considerando o tema do biocombustível. Bom, Roberto, é uma oportunidade de falar. Até eu fiquei muito satisfeito de ver que está nos assistindo aí o Pádua da Única, que eu considero uma referência técnica nesse setor. Nós estamos discutindo dentro da Fiesp esse tema. O que tem hoje, Roberto, é uma grande divisão na Anfávia. Na Anfávia você tem um lado das montadoras aqui que estão lutando para continuar no Brasil e continuar a produção brasileira, e para isso já escolheram o etanol como o melhor caminho para a descarbonização. Até porque o carro etanol brasileiro, o carro atual brasileiro de hoje, ele polui menos que um carro elétrico europeu, dado a matriz elétrica na Europa. Então, isso nem falar dos Estados Unidos, né, que ainda utiliza bastante carvão na sua matriz energética, e muito menos falar da China, que 65% da energia vem de fósseis, principalmente carvão lá na China. Então, realmente é uma referência que o Brasil tem hoje. E aí o caminho para a eletrificação, isso a gente o carro híbrido Flex, que você faz inegavelmente o melhor combustível é o etanol, em termos ambientais. E o motor que tem melhor performance é o motor elétrico, melhor que da combustão, isso é inegável. E quando você tem o carro híbrido, você tem a conjunção dos dois fatores, porque você tem o melhor combustível, que é o etanol, gerando e acionando o motor elétrico dentro do carro. Isso sem considerar que no Brasil nós temos um país continental. Nós temos hoje uma escassez de infraestrutura. Nós não temos recursos para investimento na infraestrutura para ter pontos de abastecimento de elétrico no Brasil todo. Mas nós temos, ao mesmo tempo, 42 mil postos de combustíveis que têm etanol disponível nas suas bombas. Então, esse é um caminho que está sendo perseguido. E
E o carro elétrico, até na Europa, hoje até saiu uma matéria na TV francesa, Tejon, falando da preocupação da Renault com o suprimento de baterias e o custo das baterias, que ela está perdendo competitividade para a China, que a Europa vai está até pedindo um imposto de importação sobre carros chineses de 20% para poder salvar a indústria elétrica lá. E nós temos aí o carro híbrido e também o próprio etanol é o caminho para aquilo que realmente vai ser a mobilidade no futuro, que é o hidrogênio. O etanol é uma forma segura de você transportar e armazenar hidrogênio e abastecer. Está sendo desenvolvido na USP, já está, vamos dizer, em fase atual já de teste, né, num ônibus lá dentro da USP, a produção de hidrogênio através do etanol. Então, a ideia é colocar reformadores para a produção de hidrogênio nos postos de combustível ao redor do Brasil todo. Você transporta e armazena etanol nos postos, que é muito mais seguro do que armazenar e transportar hidrogênio, e você faz a transformação desse reformador no posto e coloca o hidrogênio no carro. Então, essa é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas está sendo desenvolvido. Enquanto isso, eu não tenho dúvida que a nossa eletrificação vai ser através do híbrido, e é isso que está sendo investido aqui, principalmente pelas montadoras instaladas no Brasil. Ô, Jacir, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, por exemplo, as montadoras alemãs, a BMW, a Mercedes, a Audi, elas exportam carro para o Brasil, ou eles são híbridos, ou eles são a gasolina, ou eles são a diesel, né? E esses carros, o brasileiro que compra esses carros, ele não tem a opção de usar o álcool brasileiro, que é muito mais amigável ao meio ambiente. E eu também não consigo entender por que os carros a gasolina que são exportados para o Brasil, o governo brasileiro não estabelece a exigência desses carros serem flex, porque a tecnologia já está dominada e ela não é bicho de 7 cabeças mais. Tanto é que essas montadoras, os carros que elas produzem aqui no Brasil, elas fazem ele flex, né? Então, eu não consigo entender por que isso não ocorre, porque nós poderíamos ter muitos carros aí usando mais álcool brasileiro, menos poluente, e todo mundo ganharia com isso. Você tocou... Essas marcas que você citou são marcas premium, né? Sim. Elas representam aqui no Brasil em torno de 5% das vendas. Então, eu acho, particularmente, um absurdo a gente ter isenção do imposto de importação para carro elétrico. Por quê? Você está importando carro elétrico para uma elite. Quem consome carro elétrico hoje? Quem tem R$200 mil, que é o carro elétrico mais barato à venda do Brasil, para se pagar? É uma classe privilegiada. Então, você está dando uma isenção de imposto de importação para o transporte individual de uma classe já privilegiada. Isso, para mim, é um absurdo. E até o pessoal argumenta, não, mas nós estamos importando a tecnologia que nós não temos. Sim, a tecnologia que nós não temos é da bateria. A bateria nós não temos, isso é verdade. Agora, quando você importa um carro, você está importando aço, vidro, pneu, estofamento,
uma série de equipamentos que nós temos, de autopeças que nós temos aqui no Brasil. Então, eu até falei, zero imposto de importação para a bateria e faz a montagem aqui no Brasil, porque você tem o resto aqui no Brasil. E aí, nesse sentido, vai ser, enquanto tiver esse imposto de importação, nós vamos ter hoje, a Mercedes fechou a fábrica em Iracemápolis. Fechou por quê? Porque não tinha escala e era mais barato trazer carro importado. E quem está brigando pela isenção do imposto de importação de bateria? Audi, Mercedes, aí, sem falar de Porsche, esses outros carros. Eles estão brigando pela manutenção desse imposto de importação. A Stellantis, que está aqui no Brasil, que é a marca Fiat e Citroën. A Volkswagen e a Toyota estão brigando para que o imposto de importação seja elevado, porque não tem sentido a gente manter isso aí que você está dizendo. Agora, tem alguns modelos dessas marcas que são produzidas no Brasil e que são Flex. A minha esposa mesmo tem um carro BMW Flex, que é o X1, né? É o carro de entrada da BMW. Flex e você tem essa possibilidade de comprar. Até pouco tempo você podia comprar Mercedes classe A, também Flex, aqui no Brasil. A Mercedes parou de fabricar. Eu acho que o que tem de fazer é fazer a preservação de emprego e dessa importante indústria que nós temos de etanol, emprego na indústria automobilística, que é muito importante, e isso se vai fazer não entrando nesse modismo do carro elétrico, mas dizendo, se a questão é descarbonização, nós já temos um modelo de descarbonização, que é o modelo do etanol. Então, é isso que a gente tem de estar privilegiando e não subsidiando uma classe privilegiada que está importando um carro Tesla ou importando um carro Porsche ou BMW ou Mercedes elétrico. Ô, Jacir, seguindo essa linha aí, parece que para o Brasil cumprir os compromissos de emissão até 2050, nós teríamos que dobrar a capacidade nossa de produção de etanol. Você acredita que nos próximos 27 anos aí a gente teria essa capacidade de dobrar a nossa capacidade? Isso tem possibilidade, porque, sem dúvida nenhuma, a cana-de-açúcar ocupa 1% do território brasileiro. Então, ela não tem uma competição com alimentos. Aliás, esse 1% da cana-de-açúcar, você não é só etanol, né? Açúcar, que hoje é uma pauta importante de exportação do Brasil. O açúcar, nos últimos 2 meses, foi a principal pauta de exportação do estado de São Paulo. Então, para você, o estado mais industrializado do Brasil. Você citou, alguém citou aqui o biogás, acho que foi o Antônio que citou, o biogás, que também tem uma capacidade de geração enorme e vai ser um grande produto que o Brasil vai ter, sem falar da bioeletricidade. Então, a cana, ela tem atributos e um potencial energético muito importante e de grande futuro aí. Eu estou falando aqui perto de um grande professor da cana-de-açúcar, que é o Roberto, mas o potencial energético dela é muito grande e nós temos ainda uma capacidade de expansão do nosso canavial e expansão dessa industrialização. Para isso, precisa ter um incentivo correto e principalmente a segurança jurídica. A cana tem um agravante quando você fala em relação a grãos. Ela é uma cultura semi-perene.
ela precisa ter um grande investimento no plantio, e esse plantio, se pegar na fazenda do Roberto, são mais de 10 cortes, mas, de um modo geral, na média do Brasil, 5 a 6 cortes. Então, você precisa ter um horizonte para você ter a cana e também para você montar uma unidade de processamento da cana, que são as nossas usinas. Eu acho que tem potencial, agora precisa de uma estabilidade e de uma sinalização e de uma segurança. Não pode ficar nessa mercê de entra um governo, resolve ter preços de paridade internacional com petróleo. O outro governo chega e fala, não, nós vamos fazer custo da Petrobras de uma forma que ninguém sabe o que é, entendeu? Então, essa insegurança gera instabilidade e segura investimentos, infelizmente. E é o que tem acontecido no biodiesel, né? Tem hora que ele vai para 13, depois volta para 10, né? E gera segurança. Roberto. Eu tenho uma pergunta para o Jacir, porque ele tem um trabalho que eu considero único. O Jacir dirigiu uma cooperativa francesa gigantesca no Brasil, não como cooperativa, mas como uma multinacional cooperativa. E a pergunta que te faço, porque quando falamos aí de imagem, cooperativa é a marca mais querida do planeta Terra. Né? Europeus amam cooperativa, indianos amam cooperativa. Onde tem, aliás, como o Roberto bem sempre diz, onde tem prosperidade, existe cooperativa bem dirigida. Eu te pergunto, se você acha impossível, difícil, que as cooperativas brasileiras criassem operações internacionais, levando suas marcas e a visão de produtos de cooperativa para o mundo, acessando mercados que talvez hoje a gente ainda não acesse, com valor agregado, etc. A tua experiência, Jacir, fascinante. CEO de uma mega cooperativa atuando no Brasil como uma cooperativa multinacional. Como é que é isso? Eu acho que é o caminho, né? A gente já está vendo aí, é um trabalho que a OCB, o Márcio de Freitas, está fazendo muito bem, que é na profissionalização e na capacidade de gestão e de abertura de mercados. A gente já está vendo um caminho bastante importante. Você pegar as cooperativas, por exemplo, do Oeste Paranaense. São cooperativas que eram produtoras de grãos, exportavam grãos. Hoje, elas produzem proteína animal baseado na produção de grãos que elas têm. E obviamente, se integrando também nesse canal de exportação, de construção de marcas. Então, você já vê esse caminho. Esse exemplo, você, o Roberto, conhece melhor do que eu, mas você pega, por exemplo, o exemplo neozelandês. O que exporta a Nova Zelândia através do sistema de produção de leite e lácteos hoje para o mundo. E é uma cooperativa que faz isso. Eu acho que, eu já escutei o Roberto falar que é uma das 5 maiores do mundo. É uma cooperativa super importante e um belo exemplo. Então, eu acho, primeiro, o sistema cooperativo é o melhor sistema de produção que existe. Isso, inegavelmente. Seja em qualquer atividade que tem, porque ele cria no produtor uma agregação de valor, uma visão de mercado, ele dá um entendimento daquilo que está acontecendo e dá força para que o proprietário rural perpetua do seu trabalho familiar. Então, eu acho que isso é de vital importância, é uma coisa que tem de ser sempre muito estimulada e é muito importante para o país. E segundo, eu vejo que essas cooperativas elas vão ter a possibilidade de maior agregação, maior entendimento do mercado quando elas estiverem realmente inseridas. Eu acho que esse caminho está se iniciando, Tejon, e eu acho que é um caminho sem volta e que isso vai ter com certeza.
Obrigado, Jacir. Eu queria agradecer aqui a Copinhal, o presidente Henrique Galucci. Ele disse que vai mandar um café maravilhoso da Copinhal para todo mundo aí. Galucci, está todo mundo aí querendo receber esse café maravilhoso aí que você faz. Com certeza, esse café é muito bom, hein? João, uma coisa que eu queria assim, colocar aqui na nossa discussão sobre esse ponto colocado aí por você, eu acredito que falta para os empresários brasileiros um pouco mais de ambição e visão estratégica para atuação global. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos que são inspiradores para nós. Por exemplo, a ABR Foods, a JBS, a LAR Cooperativa lá no Paraguai, e nós temos vários outros exemplos inspiradores para nós, de empresas brasileiras que foram atuar em outros mercados e foram bem-sucedidas, né? Mas a maioria dos casos, nós somos muito nacionalistas. Então, por exemplo, você pega uma cooperativa como a Envivo, francesa, ela tem atuação em vários países. Você pega a Fonterra, que o Jacir estava comentando aí, tem atuação em vários países do mundo e tal. Então, é o seguinte, eu acredito que o Brasil precisa se inserir mais no mercado global. E aí isso vai inspirar mais os nossos líderes empresariais a terem suas unidades em outras partes, seja na África, seja na Ásia, seja na América Latina, né? Para a gente ter mais empresas, mais cooperativas brasileiras com atuação global. Mas olha, Marcelo, sem dúvida, mas o Jacir está certo na posição dele. Quanto à Nova Zelândia, a Fonterra, que de fato é a quinta maior produtora mundial de leite, ela tem uma história que é importante a gente revelar. Quando a Nova Zelândia deixou a Commonwealth e o governo, no final dos anos 70, decidiu acabar com o subsídio na Nova Zelândia, o subsídio agrícola na Nova Zelândia, que era muito grande, era modelo europeu, acabou com o subsídio. Em contrapartida, ela fez o seguinte, o governo neozelandês fez o seguinte, olha, não tem mais subsídio, mas em compensação, a exportação de leite ficará um monopólio das cooperativas. Ninguém mais fortalece, só as cooperativas. Então, você recebeu do governo um baita presente, monopólio de exportação. Aí surgiu uma fotografia gigantesca que mais tarde foi também copiada na área de fruticultura. Então, isso foi uma ajuda que o governo deu à Nova Zelândia espetacular. Imagina se você tiver aqui no Brasil as cooperativas terem o monopólio da exportação de açúcar, ou de soja, ou de milho. Aí realmente fica uma posição muito forte para a gente avançar. Essa é uma razão pela qual a cooperativa de leite da Nova Zelândia explodiu gigantescamente e hoje domina o mundo inteiro. Mas nós não precisamos desse tipo de favor também. Nós podemos ter simplesmente mais ação, intercooperação entre o Brasil nosso e do fora do mundo, que é uma coisa que o Tejon conhece bem, já andou vendo pelo mundo todo por aí. A intercooperação é um dos princípios do cooperativismo, tem que ser mais praticado. Eu queria aqui fazer retomar um tema que o Jacir trouxe com muita ênfase e que me deixou com uma dúvida que talvez o Tejon saiba responder melhor do que qualquer um de nós. Nós sabemos que a origem do lítio e dos outros componentes que formam as baterias dos carros elétricos, ela passa por todo um processo de mineração, etc., que não é exatamente um processo descarbonizante. Tampouco me parece claro, pelo menos aqui no Brasil, o destino correto, o valor, o quanto custa um destino correto de uma bateria de automóvel e que tipo de impacto ambiental pode gerar o descarte desses componentes. Ao passo que a cana-de-açúcar, nós estamos lá usando o carro, quando faz a queima do combustível, emite carbono, e para produzir a cana de novo, ela captura esse carbono de novo, né? E, aliás, captura mais do que emite,
porque ela produz múltiplos produtos e ainda tem toda a palhada lá que gera os subprodutos. Então, o que será que... E toda vez que eu vejo casos como esse, depoimentos como o do Jacir, invariavelmente eu me lembro das cobranças que o Tejon faz com muita maestria e com muita ênfase a respeito da nossa incapacidade de comunicação. Eu não tenho dúvida que a melhoria da nossa comunicação para nós mesmos, né, para os brasileiros e para os cidadãos do mundo, ela é uma das prioridades do nosso setor. Nós não vamos construir uma grande reputação que vai nos levar a uma grande produção sem protagonizarmos nesse debate. E nós não faremos esse debate se nós não nos comunicarmos direito. Com certeza, meus amigos. Pessoal, o papo está muito bom, assuntos quentes, mas já estamos caminhando para o fim do nosso querido programa hoje aqui. E então vamos fazer nossa rodada final. Jacir, sua mensagem aí para os nossos internautas para a gente fechar o programa. Eu acho que acreditar no Brasil, principalmente na sua principal vocação, que sem dúvida nenhuma, como já foi dito aqui, é o agronegócio. O agronegócio, o Brasil é tão vocacionado para o agronegócio que eu não tenho dúvida que o agronegócio vai ser a base para a nossa descarbonização e para a nossa reindustrialização. Uma reindustrialização baseada na capacidade do agronegócio, vamos dizer aí, a produção de biogás, o enorme potencial que tem de biogás dentro do estado de São Paulo. Só para dar um exemplo, é superior 1,5 vezes a capacidade de exportação da Bolívia para o Brasil. Então, nós temos uma capacidade de estar produzindo no maior parque industrial, perto do maior parque industrial do Brasil, que é o estado de São Paulo, um gás que é uma matéria-prima que vai dar competitividade para a indústria de cerâmica, de vidro, para várias outras, de fertilizantes, para várias outras indústrias que vai estar aí. Então, eu acho que vamos acreditar nessa capacidade e vamos trabalhar no sentido de reforçar o nosso ponto forte, que é o agronegócio. Legal, Jacir. Muito obrigado aí pela sua presença, viu, amigo? A porta do programa aqui está sempre aberta para você e você engrandeceu muito as nossas discussões aqui, as nossas conversas. Antônio? Bom, eu quero me despedir, Marcelo Prado, agradecendo a companhia do Jacir, sua, do ministro Roberto, do Tejon, e quero aqui ressaltar o belíssimo trabalho que a CNA, nossa Confederação Nacional de Agricultura, e a Frente Parlamentar de Agricultura fizeram nesse debate da reforma tributária. Penso que tivemos evoluções muito importantes e quando temos debates dessa natureza, fica muito clara o poder e a importância de uma boa representação, seja ela uma representação institucional ou política, como nós temos na nossa frente parlamentar. Olha, eu não tenho dúvida que a nossa frente parlamentar não só fez um grande trabalho em favor do agronegócio, preservando e tirando o setor de uma série de entreveros, e assim como tantas outras, em outros momentos, a frente parlamentar se mostrou muito aguerrida, muito útil, muito importante, e ela também tem um papel significativo no desenvolvimento do nosso setor, à medida que o Estado é importante, o regramento é importante, ninguém faz nada sozinho. As regras elas podem nos ajudar, podem nos atrapalhar, está lá uma frente parlamentar que faz um belíssimo trabalho e mais uma vez demonstrou a sua importância, a sua coerência e que tem nos ajudado bastante, não foi diferente da reforma. Legal, Antônio. Roberto? Ô, Marcelo, bom, queria também agradecer ao Jacir pela presença dele, sempre muito ilustrativa para a gente, especialmente na área que ele conhece com perfeição, que é o tema
setor sucroenergético, da questão do etanol, etc., e fazer aqui uma reflexão. Eu, Jacir, tenho conversado bastante sobre esse tema, como você também, e tenho percebido uma certa tendência por parte dos analistas que a questão do etanol, do combustível para o carro do futuro, será sempre voltado para o híbrido, mas a ideia é que cada região do mundo terá um carro específico para aquela região, para a vocação daquela região. Então, provavelmente um carro a álcool nunca será um carro na Europa, né? Mas o carro elétrico nunca será um carro no Brasil, de acordo com as coisas que nós estamos estudando. Então, são coisas que estão surgindo novas no mundo e que têm uma interessante visão. Nós sempre achamos que a globalização da economia harmoniza os interesses e coloca a receita igual para todo mundo. Mas não. A própria pandemia mostrou que as soluções têm que ser específicas por vocação de cada país ou de cada região do mundo. Então, é um tema de pensar em relação ao carro e o combustível do futuro também. Era isso aí. Além disso, Marcelo, eu gostaria muito de falar com você uma coisa. O Jacir falou uma coisa relevante, né? A cana-de-açúcar ocupa 1% do território nacional, 10 milhões de hectares. 1%, 9 milhões de hectares. A floresta plantada, outro 1%. Então, nós temos que olhar o que a madeira faz, a celulose, o papel faz hoje também, é uma coisa fundamental também nas centrais de energia com o carvão. Acho que esse tema nós vamos conversar aqui no nosso Conexão futuramente. Muito obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Legal, Roberto. Muito obrigado. Tejon? Muito obrigado, pessoal. Estar com vocês é um prazer imenso. Jacir, parabéns aí pela ação na iniciativa Reunindo a Sociedade Civil Organizada. Meu querido amigo Gaúcho, tu é um sábio. Aquela tua informação de que está abaixando o preço porque todo mundo vendendo ao mesmo tempo. Olha, fantástico. E Roberto, tu é um mestre querido, um amado amigo. E Marcelão, que bom estar contigo. Eu estou indo a Roraima essa semana e lá eu vou ver um projeto agroflorestal extraordinário que vai produzir querosene verde para aviação. Quer dizer, enquanto tem muita gente reclamando e tal, tem camarada criando aí coisas extraordinárias e fantásticas. Esse Brasilzão é maravilhoso. E amanhã eu tenho um encontro no IPA, no Instituto Pensarago, lá com o Nilson Leitão, onde a gente vai mostrar bem rapidamente a pesquisa que começou a ser feita na Europa para avaliar a percepção da opinião pública europeia na França, na Inglaterra, na Alemanha e a pedido do querido Roberto Rodrigues, na República Tcheca também, onde eu vi que você vai estar passando. Nós vamos levantar, auscultar a opinião e tentar colher dali aquela coisa que pode estar no inconsciente lindo a respeito dessa sociedade tropical maravilhosa que é a brasileira. Portanto, vamos para frente. Legal, Tejon. Eu queria deixar uma reflexão estratégica aqui para a gente pensar um pouco o seguinte. Muitas vezes, na economia, a gente tem alguns segmentos que vão perdendo competitividade por algum motivo. E quando você olha na Olimpíada, você não vê um jogador de basquete que vai jogar, depois jogou a partida de basquete, ele vai lutar judô e depois ele vai cair na piscina para disputar a final de natação. E por que isso não ocorre? Não ocorre porque Deus fez as coisas muito justas, deu vocações e dons diferentes para as pessoas, para as empresas e para os países. E o que eu tenho visto no mundo e nas empresas bem-sucedidas são aquelas que encontram a sua vocação, os seus diferenciais, apostam neles e, com os recursos gerados, ela compra aqueles bens ou serviços que ela não tem a capacidade de produzir, né? Então, eu acho, às vezes, muito errado uma nação querer produzir todos os produtos de A a Z e fica aquela luta para resolver o problema do setor A, do B, do C. Gente,
Vamos olhar os segmentos que essa nação maravilhosa nossa tem vocação, tem expertise, tem competitividade, e vamos apostar nisso. E com o sucesso desses segmentos que nós somos bem-sucedidos e competitivos, nós vamos gerar renda, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar riqueza, e aqueles produtos que nós não tivermos a capacidade de comprar, nós vamos comprar de terceiros. Então, isso é uma fórmula bem-sucedida que tem dado certo em muitas empresas e muitas nações. Então, a gente precisa refletir muito, porque muitas vezes a gente vê governos fazendo esforço tremendo para resgatar determinados segmentos e não consegue ter competitividade. E a gente tem que admitir isso, porque se a gente quiser contrariar uma vocação natural, você pegar um jogador de basquete e transformar ele num campeão de natação, às vezes é remar contra a maré. Mas é isso, queria agradecer aqui os nossos internautas, agradecer a todos aqueles que ficaram conosco até agora, aqueles que vão nos assistir amanhã na reprise e também nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um like aí, um gostei, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa possa cumprir esse objetivo maior, que é construir pontes unindo o público urbano e o público rural. Um abraço a todos, uma boa semana e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Abraço.